Você concorda que quando nós aproveitamos as diferentes visões que outros profissionais têm na nossa área de atuação, isso agrega a nossa própria formação e capacitação profissional? Se a sua resposta é sim, se você concorda com essa ideia, você vai gostar bastante do conteúdo desse vídeo. A partir de agora, você vai assistir uma apresentação que Miriam Isabel Sei fez durante o projeto Meninas da Argel, do qual nós somos parceiros. E você vai perceber que a Miriam, que é engenheira cartógrafa e especialista em geoprocessamento pela Universidade Federal do Paraná, além de ter vasta experiência em cartografia temática e produção de mapas offset e mapas para geoprocessamento, vai apresentar aqui para vocês uma visão um tanto diferenciada do que é comumente visto sobre a produção de mapas. Então, desde já, eu quero convidar você a conhecer melhor o projeto Meninas da Geo. Os links para as redes sociais e outros canais que vocês podem acompanhar o trabalho delas vão estar na descrição desse vídeo. Vale muito a pena vocês acompanharem. Desde já, também quero convidar você a inscrever-se gratuitamente aqui no nosso canal e ativar as notificações. Além disso, se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe sem moderação para que mais pessoas tenham acesso a esse material gratuito e de alta qualidade. E claro, se ficar com alguma dúvida, deixe aqui seus comentários que nós, a Miriam e outras pessoas envolvidas vamos fazer o máximo para poder responder a cada um de vocês. Fique agora então com a apresentação da Miriam sobre uma visão diferenciada sobre a produção cartográfica. Então, boa noite, o meu nome é Miriam, eu sou de Curitiba, aqui no Paraná, que é uma cidade bastante fria. Estou muito feliz pelo convite, por vocês terem me convidado. Eu sou engenheira cartógrafa, sou formada pela UFPR e eu também fiz especialização de marketing, também na UFPR, só que eu não fiz a monografia, né? Então eu não tenho o diploma, mas eu estudei todos os créditos e eu sou especialista em geoprocessamento pela Universidade Federal do Paraná. E eu sempre trabalhei com cartografia temática, que é a produção de mapas, produção de mapas por offset, mapas para geoprocessamento também. Eu tenho uma visão bem diferente do que é comumente utilizada, porque existem padrões, né? Então, eu sou uma pessoa bem corajosa, me acho extremamente corajosa, audaciosa, e eu consigo fazer trabalhos diferentes do que são os trabalhos comuns que a gente observa por aí. Bom, então, a cartografia, ela é normatizada, existem alguns mapas que são normatizados, né? A parte visual de símbolos, da simbologia, das cores. O mapeamento sistemático, ele, como está na lei, ele é normatizado. Então, você tem que seguir a lei, você tem que seguir essa simbologia. A única crítica que eu, como cartógrafa, faço é que esse mapa, ele passou da parte analógica para digital e não foi feito nenhuma alteração. Então, eles poderiam ter feito uma alteração, mas talvez eles não fizeram para poder, porque já era uma simbologia já largamente utilizada. Então, esse tipo de mapas eu não faço, né? Então, a cartografia topográfica eu não faço, mas só para vocês saberem que ela possui normas. Existem outros tipos de mapas que possuem normas, por exemplo, geológico, existem alguns mapas que você tem que seguir uma norma. Bom, se vocês hoje aprenderem somente o que está escrito aqui, eu já vou me sentir feliz, que eu acabei de falando para as meninas, que para você usar somente o preto para texto. Como eu estava conversando com a professora Tatiana, eu não sou professora, apesar de eu já ter dado aula na especialização, eu estou na luta, no trabalho, na empresa, então tudo que eu aprendi no dia a dia, dentro de gráficas, com profissionais, e isso é uma coisa que eu vou falar agora, mas eu vou falar mais para frente, só para vocês verem, é um conselho para vocês, que eu vou estar dando para vocês poderem usar mais para frente. Bom, então, primeiro, eu vou mostrar o trabalho que eu faço, para vocês entenderem bem o que eu faço. Esse é o mapa da cidade do Rio de Janeiro, ele é um mapa de uso do solo, ele foi impresso em offset, numa gráfica americana,
Ele foi um dos primeiros mapas a estar no catálogo da Esri, do Mapbook Maps. Ele foi escolhido. Ele é um trabalho que eu levei meses para fazer, levei meses para definir a simbologia dele, para definir a simbologia, as cores, o texto, a informação cartográfica, e ele foi impresso numa gráfica nos Estados Unidos, essa gráfica que fica no estado de Maryland. É uma empresa que só imprime mapas, foi impresso nos Estados Unidos, porque no nosso Brasil, um formato que foi impresso, que é 1 metro por 90, 1,40 m por 90, no Brasil não imprime de alta qualidade, né? Então, o mapa, como precisa ter uma alta qualidade, foi impresso nessa gráfica. Eu estive na sede dessa gráfica, estive acompanhando todo o trabalho. Então, eu acompanho todo o trabalho, desde os arquivos digitais, eu preparo os arquivos digitais, eu coloco cores, faço provas, né, equipamentos próprios que eu tenho de provas, e eu faço também acompanhamento à gráfica, que é a última etapa para que o mapa seja feito. Essa aqui é uma máquina offset, né, que é uma máquina, que é a mesma máquina que imprime livros, que imprime jornal, é uma máquina que imprime de alta tiragem. Aqui na frente, não sei se vocês conseguem ver, eu estou aqui com um atlas segurando na mão, é um atlas do estado do Paraná. Então, esse aqui foi um trabalho também bastante bacana, que eu fiz 60 mapas. Ele é um mapa de zoneamento urbano, de meio ambiente, ecológico e econômico do estado do Paraná, do litoral do Paraná. Então, foi feito 60 mapas. Então, eu peguei os arquivos digitais, diagramei e entreguei para ser impresso. Daí, depois, ele foi impresso aqui pelo governo. Aqui também é outro mapa, que é o mapa rodoviário, né, que é o mapa dobrado. Eu faço bastante mapas dobrados. Aqui é uma reportagem do mapa do Rio, né? Esse aqui é um mapa de turismo da Rio Tour. Esse mapa ele foi impresso mais de 2 milhões de exemplares. Então, eu já sou best-seller no Brasil, né? Porque já imprimiu mais de 1 milhão de exemplares, já imprimiu 2 milhões de exemplares. Ele se disseminou pela cidade do Rio de Janeiro em todos os aspectos, inclusive até nas comunidades. Inclusive, teve até uma reportagem, porque a comunidade ela se sentiu desprestigiada, porque como esse mapa se disseminou tanto, eles achavam que não tinha tanta informação das favelas, né? Então, isso aí deu bastante discussão, tudo. Eu fui até... saiu até uma matéria na Rede Globo, eu tive que até responder sobre isso, sobre esse trabalho. Mas eu me sinto feliz de saber que o trabalho esteve até dentro das comunidades. Para fazer esse trabalho, eu mergulho dentro da cidade, eu não pego só os dados e faço o trabalho. Então, eu vou contar uma história bem rapidinha, assim, desse mapa, que é um mapa que foi um mapa bacana. Esse aqui é um filme chamado Faixa de Areia. Então, quando eu ganhei essa licitação, eu concorri com 2 empresas que eram empresas cariocas, e eu sou curitibana. Então, eu fiquei com muito medo de fazer esse trabalho, porque era um trabalho muito audacioso, e aí eu comprei vários livros do Rio de Janeiro, estudei tudo que eu pude sobre a cidade do Rio de Janeiro, como que era. E, por acaso, eu achei esse filme. Eu assisti esse filme mais de 10 vezes, inclusive eu até quebrei o DVD. Ele é um filme que é uma parceria com a GNT, e ele mostra o Rio, mostra todos os postos, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro tem o posto 9, o posto 10, tem um posto lá que você pode fumar maconha, que é liberado, que a polícia não pega, tem um posto que é do LGBT, tem um posto que é do pessoal, digamos, da classe A, tem uma praia que é a praia mais simples. E para poder fazer esse mapa, eu também voei de helicóptero por cima da cidade para ver as cores. Assim, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus, e sempre quando eu pego um trabalho, eu peço a Deus para eu poder fazer o melhor trabalho para as pessoas que estão na cidade, porque eu acredito que o mapa pode mudar a vida das pessoas. Então, nesse helicóptero, eu fiquei com bastante medo de voar, né? Mas foi maravilhoso, porque as cores eram maravilhosas,
o verde da floresta é maravilhoso, o azul do mar do Rio de Janeiro é um azul muito lindo, e foi muito bacana, foi uma experiência incrível voar de helicóptero, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida, e foi tudo por conta do trabalho. Esse aqui é um outro trabalho que eu fiz bastante trabalhos no estado do Acre, que é um estado que eu me orgulho muito de ter feito. Como eu já falei anteriormente, para poder fazer o trabalho, eu procuro estudar totalmente a cultura da região, a localidade, a alimentação, para poder fazer de uma forma mais efetiva. Então, o Acre, ele é um estado que me orgulha muito, porque ele é um estado inteirinho inserido na Amazônia Legal, né? Quando eu fiz o trabalho, ele era só 11% desmatado. Eu estou agora também fazendo um trabalho, então eu desenhei no mapa vários ícones para poder representá-lo. Não é apenas a informação cartográfica, mas eu faço como se fosse uma obra de arte. Então, eu desenhei ícones indígenas. Atualmente, eu estou fazendo a nova versão do Mapa do Acre, subsídios da gestão territorial. E essa é uma capa que eu propus para ser feita. Eu não sei se vai ser feita ainda, se vai ser aprovada por eles. O engenheiro agrônomo que está coordenando esse trabalho, ele pediu que dessa vez no mapa fossem colocadas pessoas, que fosse mais importante as pessoas. Então, eu estou desenhando pessoas, que é uma coisa que eu nunca fiz na vida. Essa aqui é uma família acreana, eu vetorizei ela inteirinha, e foi muito difícil. No começo, eu achei que eu não ia conseguir fazer, porque eu comecei a desenhar os rostos, eu levei semanas fazendo isso. Comecei a desenhar os rostos e não ficavam bons, e daí eu fui mudando, fui modificando, porque eu não poderia desenhar algo que não representasse a dignidade do povo. E essa é uma família acreana. Então, uma pessoa que bateu o olho, ela vai ver, puxa, é o mapa do Acre, ele está sendo representado. Esse aqui é um índio que eu também levei dias para desenhar, mas infelizmente, né, ele é um índio que não é brasileiro, ele é peruano. Eles tinham me mandado por engano, e daí não vou poder usar ele, mas eu também vetorizei. Isso aqui são todos vetores, ele não é uma imagem, são vetores. Isso aqui é uma parte lá dos rios dele, das casas, da composição, né, dos ribeirinhos. Essa é uma índia. Essa índia também, eu também dei dias e dias e dias para fazer, e ela está um pouco descaracterizada, né? É muito difícil desenhar seres humanos. É uma atividade assim bem difícil para mim, e eu não posso descaracterizar, não posso tirar a dignidade dela e a deformar, né? Porque eu não vou estar representando com respeito, né? Esse aqui é um trabalho que eu fiz em São João del Rei, que é um trabalho bem pequenininho. Eu faço trabalhos de grande vulto, que são trabalhos caros, né? Por exemplo, esse, como foi impresso nos Estados Unidos, é um trabalho caro. Faço trabalhos para DRs, que são trabalhos caros, mas eu faço trabalhos pequenos também. Então, essa prefeitura, eles tinham poucos recursos, eles me procuraram, eles me ofereceram uma quantidade de recurso que era pequena, mas eu aceitei. Devido à cidade, à história da cidade, eu achei que valeu a pena ter feito, e foi bem bacana ter feito. Então, essa cidade maravilhosa, fica próximo a BH, é uma cidade universitária, eu procuro sempre colocar os elementos de arte, né? Esse aqui era um mapa que eles tinham anteriormente, eles tentaram fazer dentro da prefeitura, mas é muito difícil fazer isso, é uma atividade complicada. Então, esse aqui é o trabalho pronto, né? Eu peguei uma imagem de alta resolução, acho que foi QuickBird, e daí coloquei embaixo para ter uma noção da ocupação, né? Essa aqui é a simbologia, né, que foi utilizada, a simbologia, os textos. Aqui a borda que a gente está falando, a gente estava comentando antes, eu nunca uso preto na borda, então toda a borda do meu mapa ela é especial. Essa aqui é uma borda, ela é uma borda que é um material que eu peguei, um material de dentro da cidade, de uma fotografia da cidade. Eu peguei esse material aqui,
porque o meu pai, ele é aposentado agora, ele já é bem idoso, mas ele sempre fez esse tipo de trabalho, né, com metal. Então, ele era metalúrgico, ele fazia esse tipo de trabalho, e eu fiz esse mapa em homenagem a ele. Ao invés de ter uma borda preta, para ter uma borda diferente. Esse aqui é um mapa escolar, eu fiz uma coleção de mapas escolares, de 300 mapas escolares. Esse aqui é que eu estive nos Estados Unidos algumas vezes, e eu estive conhecendo essa empresa que ela faz essas maquetes em 3D. Eu até queria implantar isso no Brasil aqui, queria fazer uma máquina para implantar, porque eu acho isso muito bacana. Esse aqui é um pôster, né, que eu fiz. Eu trouxe dos Estados Unidos mapas em tecidos para crianças, trouxe globos, né, e aqui um mapa para criança, que são outros tipos de produto. Bom, então, o mapa nós consideramos um produto, não importa que é um geoprocessamento, né? Eu também trabalho com geoprocessamento, às vezes as pessoas até falam, mas você faz mapa em papel, mas é a mesma coisa, né? Eu finalizei ano passado um trabalho de geoprocessamento de grande vulto, que eu fiz todinha a simbologia, e ficou um trabalho muito bacana, ficou bem, bem legal, assim. Eu queria falar para vocês da questão que no Brasil não é dado muita importância para essa parte visual, não é? As pessoas não dão importância. Mas se vocês abrirem o Google Maps, vocês vão ver que foi feito por um cartógrafo de elite. Então, ele é muito bem feito e por isso que ele é funcional, que todo mundo usa no Uber, todo mundo usa, porque ele é bem feito e ele foi escolhido, a cor foi bem escolhida, o símbolo foi bem escolhido. Eu considero um mapa uma obra de arte, porque isso não é um consenso. Eu, por exemplo, já dei palestra em universidade, né? Então, algumas professoras, elas me corrigem, elas falam que não é obra de arte. Mas acontece que mapas antigos são vendidos como objeto de arte. Tem valor de arte, né? Então, que tinha até o Banco Santos aqui, que ele era colecionador de mapas de 500 anos, e o meu trabalho que eu faço, ele vai estar daqui a 100 anos no museu, porque ele é um mapa, como esse atlas que eu fiz, ele é um mapa ele é um mapa histórico, então ele vai estar no museu. Como eu acredito que ele é uma obra de arte, e como eu acredito que ele deve ser uma obra de arte, quando ela é eficiente, ela é atemporal. Então, por exemplo, uma música do Beethoven pode ter 500 anos, ela vai ser uma boa música de Beethoven. Então, um mapa bem feito, daqui a 100 anos as pessoas vão dizer, puxa, eles usavam papel naquela época, mas ele era bem feito. Então, eu acredito que seja uma obra de arte, por isso que eu procuro me dedicar tanto. Eu queria falar um pouco para vocês que existiu na Alemanha a escola Bauhaus, que quem é arquiteto já estudou bastante, né? Nós, cartógrafos, não estudamos. Eu estudei muito, assim, por cima. No Brasil, uma profissional que entende muito sobre cores, que, na minha opinião, é a melhor profissional na área de cores no Brasil, o nome dela ela é uma doutora da USP, o nome dela é Lilian Lieri Miller Barros, e eu tenho o livro dela. E esse livro, ela é arquiteta, né? E ela até dá um curso de cores, e ela fala dessa escola Bauhaus. Então, a Bauhaus, antes da Bauhaus, existia, por exemplo, uma pessoa que fazia o móvel, o mobiliário, e existiam os artistas. Os artistas eram os que pintavam quadros, os Van Goghs, que pintavam quadro. Então, essa escola, ela uniu a técnica e a arte. Então, os objetos passaram a ter arte, né? Então, eles passaram a ter um visual, porque antigamente era, por exemplo, um mobiliário, era o próprio marceneiro que fazia, não existia, digamos assim, um designer que projetava. E depois da escola Bauhaus surgiu o termo designer, né? Então, a cartografia, ela também usa o termo designer. Nos Estados Unidos, um dos cursos mais procurados atualmente é o curso de geodesigner, que é a atividade que eu faço. Existe
uma faculdade e existe um mestrado que meu sonho é fazer, né? Infelizmente é pago, é bem caro, mas eu quero acreditar que mais para frente eu tenha condições de fazer. Aqui eu falo alguma coisa assim sobre o trabalho ser belo e ser feio. Como eu considero ele uma obra de arte, eu acho que ele tem que ser harmônico. Eu acho que a palavra harmônico lhe cabe melhor do que bonito e feio, né? Então, o harmônico, ele vai poder comunicar melhor o trabalho. Assim como o mapa do Google Maps, ele é bem elaborado, ele é harmônico, as cores combinam, ele funciona bem. Se ele fosse mal elaborado, as cores não funcionaria tão bem, não seria tão funcional. Então, a questão do mapa, a questão dele ser bonito, ele comunicar bem. Aqui eu falo de uma experiência, que foi feita uma experiência, que coisas belas no cérebro, eles dão uma sensação de prazer, e coisas feias dão uma sensação de repulsa. Então, dá uma sensação de repulsa. Então, por exemplo, você está fazendo um mapa para um cliente, ou até para uma professora, você está fazendo um mapa. Se você fizer de qualquer jeito, você levar 10 horas para pegar os dados, mais 10 horas para elaborar os dados, e daí para fazer a parte visual, você fizer em meia hora, colocar umas cores, qualquer cor, qualquer texto, vai causar uma repulsa na professora e no cliente. E essa repulsa, ela é uma coisa difícil de voltar atrás. Aqui eu falo uma palavra chamada Kitsch. Essa é uma palavra alemã, ela surgiu também na escola Bauhaus, e a tradução dela para o português é cafona. Então, por exemplo, e o mapa, ele também pode ser um trabalho kitsch. Então, vamos supor, você pegou o melhor dado, você fez o melhor trabalho, mas você não se preocupou com a apresentação. Então, ele é um mapa kitsch. Então, a gente fala kitsch, assim, para coisa de mau gosto, que não combina. Um dia eu estava no aeroporto e eu achei um livro, que é um livro de simplicidade. E já era de um autor que eu conhecia. O nome dele é John Maeda. Depois eu vou passar para vocês todos os nomes de vários livros que vocês podem usar. Bom, a simplicidade, então, imaginem vocês que existe uma pós-graduação em simplicidade nos Estados Unidos. Esse professor, ele criou numa universidade um curso de simplicidade, uma pós-graduação. Quando a internet surgiu, eu que sou mais velha, eu posso dizer isso com propriedade. Os sites, eles eram terríveis, eles eram cheios de luzinhas, cheios de coisa que abre e fecha. E depois eles foram percebendo que quanto mais simples ele fosse, ele comunicaria melhor. E a questão da simplicidade também, ela tem a ver com a usabilidade. Por exemplo, o site mais simples que existe é do Google. O Google foi o primeiro buscador, né? Mas ele se fixou tanto porque ele é simples e ele é rápido. Então, a simplicidade é muito, muito, muito importante. Depois eu vou passar para vocês o nome do livro e aí vocês compram os livros. Para fazer coisas simples, você tem que ter muita coragem, né? Porque complicado por incrível que pareça, o complicado ele é mais fácil de fazer. Outra coisa, que existe uma lei alemã que diz assim, que que o complicado também funciona. Né? Então, se o complicado não funcionasse, não teria problema. Mas o problema é que o complicado funciona. Então, tem muito complicado que funciona. Então, quanto mais simples, mais fácil de você poder navegar, né? Então, eu vou mostrar agora aqui para vocês que ontem foi mostrado esse mesmo site aqui do coronavírus, né? Que acho que o Paiva mostrou. Todos os dias eu abro esse site aqui. Esse site aqui é da Universidade Johns Hopkins. A própria Globo, ela solta os dados, porque o mapa, além de ele ser funcional, ele também tem os dados que são, principalmente dos Estados Unidos, né?
Então, ele tem os dados, são bem corretos e tudo. Então, eu já vi vários mapas de coronavírus, mas eu não vi nenhum que fosse tão bom quanto esse. Então, por exemplo, aqui eles colocaram essa simbologia vermelha, não colocaram borda, que a borda não necessita borda. A borda é um elemento que só atrapalha. Então, ele é sem borda, ele é simples, ele é simples e funcional. Então, é maravilhoso, você consegue ver de longe as regiões que tenha o contágio, né? Foi utilizado cores simples, ele só utilizou 3 cores aqui utilizou branco, aqui utilizou verde. Aqui eu fiquei apaixonada por esse aqui, que é o Day Increase, né? Que é o quanto que aumenta por dia. Então, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é feito no ArcGIS Online, foi uma pessoa que escolheu. Eu vi aqui no Brasil vários mapas do ArcGIS Online, vi o Rio de Janeiro, do IPP, é legal também, mas não é tão bom quanto esse. Esse aqui, a forma como ele foi concebido, colocar a direita, colocar a esquerda, o tamanho, a simbologia, eu achei que ficou muito bacana. E ele é extremamente simples. Então, a simplicidade é uma coisa bem importante. O termo linguagem cartográfica, sempre que vocês estiverem fazendo uma proposta ou vocês estiverem fazendo trabalho, esse trabalho que eu faço é a definição da linguagem cartográfica. Então, que é utilizado em cartografia temática, né? Esse aqui é um exercício que eu fiz, porque eu dei várias vezes esse curso, mas era um curso de vários dias, e é um curso com papéis coloridos para que as pessoas pudessem definir harmonia de cores, né? Aqui tem alguma coisa sobre o espectro visível da cor, né? Então, as cores, gente, são coisas, assim, fantásticas. Eu que trabalho só com cores, eu acho fantástico. Eu sou apaixonada por cores, eu tenho diversos livros aqui de cores, né? Depois eu posso até passar o nome, alguns importados, né? Tem esse dessa Lilian aqui, que é do brasileiro mesmo, que é um livro muito bom. E é uma coisa fascinante. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho aqui, sobre o RGB e o CMYK. Bom, quem trabalha, como eu aqui, que trabalha com mapas, que faço mapas, por exemplo, esse mapa que foi impresso nos Estados Unidos, eu fiz 40 e poucos modelos para conseguir definir aquelas cores. Então, é um trabalho, vocês vão dizer, meu Deus, 40 mapas para fazer isso. Mas, na realidade, não é muito, porque eu vejo, assim, artistas, aquele artista Cobra, que faz aquelas pinturas em prédios, eu vi que ele também faz 40 estudos. Vi também Ernest Hemingway, que era um escritor, ele escrevia 40 vezes a mesma página. Então, não é fora disso. Eu que trabalho com isso, então eu tenho que saber bem o que é o CMYK e o que é o RGB. Isso fica um pouco confuso para as pessoas no dia a dia, porque na universidade, principalmente aqui do Paraná, a gente vê isso só na teoria, não vê na prática, e é muito confuso. Eu tenho mais experiência, porque no segundo grau eu fiz curso técnico, então eu aprendi com tinta. Então, aqui, olha, eu tenho tintas aqui do CMYK, né? Então, para falar assim de uma forma bem simplista, que eu não sei se tem uma professora me assistindo, mas se tiver uma professora vai me corrigir, porque até eu fiz aqui uma matéria aqui na universidade. De uma forma bem simplista, o RGB é luz, gente, e o CMYK é tinta. O CMYK é tinta, por exemplo, a tinta da impressora, o pigmento que você vai imprimir, para você entender de uma forma bem simplista. Claro que a teoria de cores ela é mais complexa do que isso. Para fazer o meu trabalho, a pessoa tem que estar apta a saber as cores, a cor, qual cor com qual cor vai dar o verde, por exemplo, que, por exemplo, no pigmento não existe a cor verde, existe somente o amarelo, cian, magenta e amarelo. Então, por exemplo, o verde, a gente vai conseguir, eu estou fazendo aqui, misturando duas cores, eu vou conseguir o verde. O vermelho também não existe no pigmento, né? Ele é conseguido através do magenta e do amarelo. Bom, então isso
quem trabalha como eu aqui, ou então você é um cineasta, você trabalha na Rede Globo, lá na Rede Globo, e as pessoas são especialistas em cores, então não dá só porque a gente aprende na universidade, não dá para sair fazendo o que eu faço, porque tem que ter mais conhecimento. Então, o meu cérebro, o cérebro da Miriam, ele é CMYK. Eu trabalho também com RGB bastante, porque é bem fácil converter, né? Mas o meu cérebro é CMYK. Meu cérebro é esse aqui da tinta. Então, é o cérebro da tinta. Aqui eu tenho de luz, que eu faço nas aulas uma experiência também com luzes também. O RGB já é luz, né? Então, luz, por exemplo, o celular, o monitor, a TV, né? Então, seria em RGB. Aqui é um ciclo cromático que a questão é a seguinte: para deixar o trabalho bacana, harmônico, bonito, que ele possa comunicar bem, as cores têm que se adaptar bem. Então, esse Johannes Eiten, ele era um professor dessa escola Bauhaus, e ele que criou esse círculo cromático. Então, se vocês quiserem, tem esse círculo cromático em shape, daí depois vocês podem colocar a cor e tudo. Ele é bem bacana, porque ele mostra as cores que são harmônicas entre si. Então, eu explico depois para vocês como que vê. É uma forma de ver as cores harmônicas. Bom, o CMYK, como ele é tinta, ele é pigmento, ele é em percentual. Então, ele vai de 0 a 100%. Então, é 100% de tinta, 10% de tinta, né? O RGB já vai do 0 ao 256. Esse aqui também é do Johannes Eitens, que diz a combinação de cores. Porque vocês vão dizer assim, nossa, mas porque eu já tive chefe, que eu já trabalhei com chefe, e ele achava que eu tinha uma capacidade especial, assim, de escolher cores. Eu até queria ter nascido com isso, mas não nasci. Eu aprendi isso ao longo da vida. Eu acho que todo mundo pode aprender. Vocês podem aprender também. Então, tem vários recursos que você pode aprender. O Newton, que é o Newton da matemática, ele estudou as cores também do ponto de vista da harmonia. E ele chegou a algumas conclusões, assim, das cores, que uma cor combinava com a outra. Uma coisa interessante vocês observarem que na natureza, que tudo que não é feito pelo ser humano possui harmonia. Então, não sei se vocês vão concordar comigo, mas ali até o jacaré, até o coronavírus, até um ácaro, se você for ver as cores dele, a cor combina. Então, por exemplo, aqui, que nem eu tenho a cor do cabelo, meu cabelo é natural, eu não pinto. Então, eu tenho a cor do cabelo, a cor da pele, a cor do olho, então ele é harmônico. Se você pegar uma flor, ela vai ser harmônica, ela vai ser harmônica. Bom, eu falei o termo kit, né, que é o cafona, que até um professor falou assim, você não pode falar cafona na aula, né? Eu falei, mas é que a tradução é cafona mesmo. Então, existem pessoas que... Então, o kit, assim, vou falar do kit na decoração, assim, por exemplo, pessoa que coloca uns objetos, não seria de pobre, porque tem cheio de kit que é rico, pessoas de classe alta que são kit também, que é de mau gosto. Você, por exemplo, eu trabalho com cor, fui afinando meu aparelho ocular durante os anos. Então, e uma forma de você ir melhorando a sua visão, porque o que acontece? Tem pessoa que acha o feio bonito, sabe? Então, eu tinha um chefe que era assim. Então, eu trabalhava na empresa, eu tinha que fazer escondido dele, mandar para o cliente adorava, porque para ele não tinha noção, ele era uma pessoa analfabeta em artes. Então, a pessoa analfabeta em artes é uma pessoa que nunca foi no museu, sabe? Nunca foi no museu de artes. Então, eu que trabalho com isso, a minha profissão, além de viajar, de conhecer os locais, por exemplo, como eu tive a oportunidade de ir de helicóptero,
Toda cidade que eu vou em museu. Então, eu vou em museu, então eu já tenho todo o esquema para ir em museu. Eu vou sozinha, eu vou em Curitiba aqui também, que nós temos o maior museu da América Latina, está em Curitiba, e recebe vários pintores estrangeiros, porque quando você vê coisa bonita, você sabe diferenciar o que é bonito e o que é feio. Primeiro que eu olho os quadros com um senso crítico e aquilo fica armazenado na sua cabeça. E aí, quando você precisa fazer um trabalho, rapidamente você já vai conseguir fazer. Então, você vai treinar a sua visão. Então, a mesma coisa que você trabalha, sei lá, com culinária, você treinar o teu paladar. Você vai treinar o teu paladar com comida doce, comida salgada, né? Então, eu treino meu aparelho ocular. Eu cuido muito da minha visão, eu não uso óculos, eu não vejo televisão, porque a televisão, eu fiz um curso de teatro, e a professora de teatro falou que a TV, os comerciais, eles utilizam uma fórmula, que é uma fórmula acho que é Aristóteles, não sei se eu estou errada agora. Essa fórmula, ela é uma fórmula que é prejudicial à visão. Então, como a propaganda é muito Casas Bahia, 2,59, e aí você tem que ficar assistindo aquilo, a tua visão, você vai estragando a tua visão, né? Então, por exemplo, eu vejo muito pouco a TV, procuro ver filme, então vamos voltar de novo aos mapas e aos filmes. A mesma acuracidade, a mesma teoria de cores que eu utilizo aqui para fazer os mapas, um cineasta usa para ver um filme, uma novela. Então, por exemplo, uma novela, até a vestimenta do ator, ela é da mesma paleta de cores. Então, não dá para você misturar galhos, por exemplo, no mapa, que tem um monte de informações, eu vou misturar tudo quanto é cor, tudo quanto é que vai ficar de mau gosto, vai ficar o kit. Esse aqui é o nosso aparelho ocular, né? E como que processa as imagens. Então, nós processamos aqui no córtex visual primário, né? É uma coisa importante observar que nós visualizamos com luz e por isso nós só vemos RGB. Nós só temos os cones, que são RGB, né? E os bastonetes, que são tons de cinza, tons de preto, tons de cinza. Os bastonetes, eles são acionados somente à noite, quando, por exemplo, está escurecendo, é acionado, né? Então, a imagem se forma sempre invertida, né? Se forma invertida, tem a pupila, então, nós vemos RGB. Então, por mais que seja CMYK, ela é RGB. Eu uso também conceitos que os artistas usam bastante, de proporção áurea, que eu aprendi no segundo grau, eu utilizo bastante isso nos trabalhos. Não sei se tem alguém que nunca ouviu falar, né? Então, mas, por exemplo, aqui lá, que é dividido a 60% não é no meio os olhos poderiam ser no meio, aqui é 60%, então é um coeficiente. Então, por exemplo, para você fazer uma proporção áurea bem harmônica, por exemplo, se fazer um quadrado áureo, ele vai ser harmônico, se você tem que escolher um formato de papel ou de um símbolo, né? E uma coisa que eu utilizo também bastante nos mapas é que o mapa inteiro, ele só tem 60% de informações. O restante, 40%, é um fundo sem utilização. Então, isso, gente, vocês utilizem para tudo, até no PowerPoint. Você está fazendo uma apresentação, se você for entupir de coisas, né? Então, por exemplo, o mapa do Rio de Janeiro aqui, agora o mapa rodoviário do Rio de Janeiro, eu pego qualquer espaço em branco aqui, eu coloco alguma coisa que está em branco, então eu coloco um passarinho voando, coloco sei lá, um carnaval, aí coloco um avião, o cérebro não consegue interpretar. Então, o máximo que ele consegue interpretar é 60%. E o centro do objeto, né, ele também não é interessante. Então,
é um conceito bem bacana de se estudar essa proporção áurea, né? Nos símbolos também, né? Para você não centralizar. A Gestalt é o seguinte, a Gestalt, ela surgiu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, surgiu na Alemanha, e existe uma terapia que se chama Gestalt, e eu sei muito pouco sobre ela, eu estudei um pouco para fazer uma monografia, né, do geoprocessamento, e a professora mandou estudar um pouco, e é uma coisa bem interessante, porque o nosso cérebro, ele não consegue fazer separações. Então, por exemplo, agora vocês estão me vendo, vocês estão vendo lá atrás, que tem coisas atrás aqui, vocês estão vendo tudo que tem no ambiente. Se não tiver um software, você não consegue separar separar. Então, o cérebro, nós vemos aqui no nosso aparelho ocular, que vocês já viram, ele é processado aqui atrás, no córtex, e a nossa interpretação ela é um pouco diferente do que está. Então, nós fazemos uma soma de tudo. Então, existe ilusão de ótica, isso se aplica muito em mapas. Então, por exemplo, a simbologia, né? Você faz uma simbologia, então você tem que fazer sempre relacionado com o todo, sempre testando com o todo para ver se vai funcionar ou se não vai funcionar. Porque tem pessoas que criam todos os símbolos primeiro, daí mandam para o cliente, e daí depois vão fazer o fundo do mapa, daí coloca no fundo, não fica bom, não se adequa, porque o cérebro ele faz um ajuste, né? Um ajuste na hora de reinterpretar. Então, existem aqui, por exemplo, ilusão de ótica, né? Que você faz. Então, o interessante é sempre você fazer uma paleta de cores, a paleta da simbologia, e fazer in loco, no mapa, lá no ArcGIS, você já faz lá no ArcGIS, testa, e se for satisfatório, se não for satisfatório, para dar continuidade ao trabalho. Então, não adianta você fazer separado só os símbolos, ou fazer só a parte de baixo, e daí de tentar misturar, que não vai dar certo. No meu trabalho aqui no dia a dia, eu procuro fazer sempre a parte de baixo primeiro, né, as cores de baixo, então que eu chamo de fundo, né, então eu procuro sempre fazer o fundo, sempre com cores que não são muito escuras, né, depois eu posso até passar para vocês uma paleta aqui que eu uso, e para depois os símbolos, que é mais fácil de fazer, com cores mais fortes, com cores mais intensas. Isso aqui também é uma luz de ótica, né, que pode dar. Voltando à questão do preto, né, então o preto, ele se possível, utilizar somente para texto dentro do mapa, porque ele não precisa usar. O contorno, a gente só usa contorno, por exemplo, um mapa de unidade de conservação, que tem duas unidades grudadas, então tem que ter o contorno. Se não, a gente utiliza sem contorno, porque, veja, ele é mais simples. Ah, mas eu tenho medo de fazer. Então, eu acho assim que as pessoas têm muito medo de fazer o simples. Se for para fazer um contorno, ou faz um contorno branco, ou então faz um sobretom desse tom aqui, mas o que fica inadequado é um contorno preto, que não necessita e não precisa ter. Isso aqui é uma experiência que é feita, uma experiência do Newton, o Newton da matemática, que ele também estudou a harmonia de cores do ponto de vista matemático, né? Eu não saberia agora explicar isso exatamente, se eu fizesse mestrado, talvez até estudasse sobre isso, mas ele estudou. Mas a questão é que quando um trabalho, isso aqui é um mapa é um mapa kit, digamos assim, um mapa de mau gosto, ele causa um mal-estar na pessoa, uma sensação estranha. Para fazer essa harmonia de cores, bom, existem várias maneiras de fazer. Eu tenho aqui um livro que é uma série de 5 livros, eu só tenho um, depois eu vou passar o nome para vocês compram, ele tem um CD aqui, só que o meu CD já quebrou. Eu tenho esse aqui há uns 20 anos, esse livro aqui. Então, ele é um livro que ele te dá um pontapé. Por exemplo, aqui, essas 3 cores combinam e elas são bacanas. Então, você vai usar essas 3 cores aqui e combina. Vocês estão entendendo, gente, que a combinação de cores ela é a mesma que a gente usa para pintar uma casa, para comprar um carro, para comprar uma roupa, para
um filme. Então, um filme, o cineasta, ele usa somente uma paleta de cores, porque se for para fazer uma coisa assim do Arco da Velha, para usar todas as cores, fica inadequado para quem vai estar assistindo. Esse aqui é um mapa inadequado, esse aqui é um mapa já adequado. Então, o mapa inadequado, ele dá uma sensação estranha, dá uma sensação ruim na visão. Aqui, ele dá uma sensação estranha, né? E esse aqui é uma sensação melhor, né? E não tem necessidade de fazer isso aqui. Eu vejo, assim, os mapas, por exemplo, da Rede Globo, eles fazem, não tem necessidade de fazer tudo aquilo, sabe? É muito mal feito mesmo, não sei quem faz, mas é muito mal feito e horrível. Primeiro que poderiam usar o ArcGIS online, fazer, né, como da Universidade de Johns Hopkins. Eu acho horrível os mapas da Rede Globo, sabe? Horríveis. E não tem necessidade, pode ser mais claro, vai comunicar da mesma forma. Borda preta, se vocês virem um mapa com borda preta, não fui eu que fiz. Eu não tenho um mapa meu com borda preta. Então, o preto, ele tem uma sensibilidade muito forte. O olho vai, na hora vai para o preto. Então, para que não precisa isso? Ele tem que ir para o mapa, para o texto, para... Então, em vez de colocar uma borda, pode colocar uma borda cinza, uma borda um verdinho claro, uma outra cor. Aqui é exemplificar para vocês como que é a composição de cores, né? Que é o amarelo com cian, que dá verde. Então, isso aqui é o básico do básico do básico das cores. Quem não sabe isso aqui não consegue trabalhar com o que eu trabalho aqui, porque tem que trabalhar toda hora com as cores, mudando as cores, né? Então, o meu trabalho, eu não pego a cor que está lá, por exemplo, no ArcGIS, eu digito o número, então eu tenho que saber bem qual que é qual para poder fazer. Existem, além desse catálogo de cores, né, existem outros tipos de catálogo. Esse aí é um catálogo também que eu tenho. Então, também tem a composição de todas as cores, né? Tem os papéis. Então, esse aqui é um catálogo que eu utilizo também bastante no trabalho. Daí, existe só isso? Isso não, existe. Eu até nem coloquei aqui, eu acabei esquecendo. Mas a pessoa no mundo que é a melhor profissional da área de cartografia temática é a professora lá do Canadá, que tem um software que faz, que eu vou falar para vocês fazer o exercício. Ela tem um software online que faz, a Cynthia Brewer, que faz a escolha de cores. É o melhor que existe no mundo. Ela tem livros, né? Eu tenho os 2 livros dela, ela é melhor no mundo. Ela trabalha para a ESO e ela é ótima, ela é maravilhosa. E o software dela era maravilhoso. Então, se você não quer ter em papel, você pode também usar o software dela, que ele resolve bastante. O software dela é bem utilizado, eu vejo assim nas universidades, os professores indicam bastante, é bem utilizado. Existem também monitores, né, que nem eu faço os mapas, eles vão parar em gráficas, né, que nem foi nos Estados Unidos, ou então aqui no Brasil, eu faço na cidade de São Paulo. Então, as gráficas possuem também os monitores aferidos, né? Porque o monitor de um monitor para o outro existe diferença, mas existe na indústria gráfica monitores especiais para isso, que são monitores caríssimos, que são aferidos, existem equipamentos para aferir a cor, né? Então, aqui, por exemplo, são 3 cores que combinam bem entre si. Então, é o roxo, o laranja e o verde. Se você for fazer um PowerPoint com essas 3 cores aqui, fica legal. Ninguém vai sentir um mal-estar lá, olhar, vai ficar bacana. Existe também esse outro livrinho aqui que eu tenho também, que é o livrinho também de cores, né? Esse aqui também é uma coisa que é um pouquinho mais específico, daí não vou falar sobre isso. Os símbolos, gente, as cores do fundo, elas têm que ser sempre mais claras, né? E os símbolos sempre com cores fortes e com cores bem fortes. Se você coloca no fundo cores fortes, aí os símbolos fica muito complicado fazer, a não ser que você vai fazer com tonalidades mais claras. Eu já fiz mapas com imagem de satélite embaixo, então essa imagem de satélite também o símbolo tem que ser claro, mas é bem difícil de fazer, é bem complicado de fazer. Esse aqui é um mapa lá do Acre, né, que é o estado maravilhoso,
que está dentro da Amazônia, que é conservado, que o povo é lindo, é maravilhoso, que eu estou desenhando a família, que eu estou desenhando os índios. Será o catálogo da Esri, né, que eles utilizam os tons de roxo também, que eu achei que ficou bem bacana, né, ficou bem legal aqui. Tem que tomar muito cuidado se você trabalha em RGB, em RGB, em CMYK, se você trabalha em RGB, em CMYK, porque quando você faz essa conversão, daí as pessoas me perguntam muito, eu faço bastante trabalhos no ArcGIS, no CtrlGIS, mas são trabalhos que são daí só de geoprocessamento. Se é um trabalho como esse Atlas, que é impresso em offset, então eu utilizo a Adobe Illustrator e um software chamado Map Publisher, que é um software canadense, que ele é específico para isso. Então, o ArcGIS, ele tem a possibilidade de você colocar em CMYK, só que daí, quando ele você quer converter uma imagem ou gerar um PDF, ele converte tudo em RGB, e aí fica complicado. Então, fica bem complicado. Eu já vi os americanos fazerem mapa impresso por offset inteiro em RGB dentro do ArcGIS, mas eu não sei dizer assim a qualidade. Mas é complicado. Então, por isso, daí eu utilizo outros softwares. Esse aqui é um mapa que eu peguei nos Estados Unidos. Eu fiquei nos Estados Unidos um mês numa empresa em Denver. É um mapa que tem um óculos, né, e que vê o relevo. É um trabalho bem bacana do Grand Canyon, em Denver, na cidade de Denver, no Colorado. Então, agora vamos falar sobre texto. Texto, gente, olha, mapa mal feito do mapa bem feito é um mapa que você consegue escolher bem o texto. Então, o texto, ele também é uma coisa bem complexa. Existe uma faculdade na Espanha que é só sobre fonte de letras. Vocês vão achar, nossa, mas que esquisito. Porque, por exemplo, assim, a Rede Globo, a National Geographic, elas contratam um profissional que ele cria a fonte de letra para a própria Rede Globo, para a própria marca. Então, existe uma faculdade de pessoas que só desenham letras. A pessoa estuda 4 anos para desenhar letras. E, veja, gente, usar Arial no mapa, usar Times no mapa, eu acho assim, é muito básico mesmo. Olha, eu uso aqui, então você tem que testar outras famílias de letras. Eu uso uma família que se chama Humanist, que começa com H. Então, se vocês, digamos assim, você é viciado no Arial, você é casado com a Arial, que fica horrível, a Arial é horrível. Então, por exemplo, aqui no meu, aqui, isso aqui é Humanist. Então, a Humanist, ela é uma fonte um pouquinho mais bonita, o A é mais bonito, ele é mais... E ela agrupa mais. Então, eu estudei bastante e cheguei à conclusão de que ela era uma bem adequada. A fontes a gente chama de família. Então, tem a família, então tem uma família bold, uma família que ela é itálica, ou então ela é normal, né? Bom, mapa é a mesma coisa que Natal. Vocês imaginem Natal com um monte de famílias, não dá confusão no Natal, não dá briga, um monte de família. Mapa é a mesma coisa. Então, quem não sabe trabalhar, usa um monte de letras. Então, até dá para você fazer no mapa, você fazer, por exemplo, o mapa do Rio de Janeiro, aquele que está no catálogo da Esri. Eu mesma criei uma fonte e fiz a fonte do título, misturar uma ou duas fontes. Mas é a mesma coisa que se fazer churrasco e misturar com pizza. Você faz pizza com churrasco e com sushi no meio. Então, a probabilidade de ficar bom é mínima. Então, você não vai misturar a letra grega, né? Então, se você escolhe uma família, você usa para aquela família para tudo. Antigamente, existia a norma que os nomes de rio tinham que ser itálicos, mas hoje em dia não existe mais essa norma. Então, a norma que existe é a boa legibilidade, tem que ser legível. E tem que ser legível e tem que ser lido rápido. Então, eu não gosto de mapas com serifa, de letras com serifa. Serifa seriam essas perninhas, tipo a Times, ela é com serifa. A National Geographic, ela utiliza muito mapas com serifa. E como eles são os the best do mundo, então, não sei.
Então, aí vai do gosto de cada um de vocês. Agora, se vocês não vão partir do zero, usem a Humanist, que é que eu já testei, que fica bom. Não vai usar Arial, porque a Arial ela é horrível, ela fica horrível. E letras muito pequenininhas, serifadas, elas ficam ilegíveis. Então, a fonte de letra é uma coisa bem importante na escolha do trabalho. Então, observem, gente, que ó, é tudo sem contorno, é tudo light, sempre tem o branco aqui, né? Para poder comunicar de uma forma mais efetiva. Aqui são textos que são textos bem pequenininhos e são bem difíceis de serem lidos. Aqui tem os nomes dos rios, né? Que foi testado aqui. Existe aqui a tipografia, o ser humano, ele para a reprodução de trabalhos, né? A indústria gráfica, acho que surgiu em 1800 e pouco. Não existe no mundo uma tecnologia mais moderna do que o offset. Na realidade, existe mais moderno, mas o custo-benefício não é adequado. Então, vocês vão dizer, nossa, mas por que se faz em offset se já dá para fazer digital? Porque o custo-benefício é maior ainda. Então, por exemplo, o mapa que eu fiz grande nos Estados Unidos, eu paguei $1 o mapa. Eu fiz 5.000 mapas, né? Eles vieram de avião, vieram de 1 tonelada de mapas. Então, o custo-benefício é maior. A fonte de letra, ela é chamada, letra maiúscula é chamada de caixa alta e letra minúscula é chamada caixa baixa. Então, isso vem da tipografia. Na realidade, as letrinhas ficavam numa caixa alta e outra na caixa baixa. Então, é por isso que tem esse nome. Mas é importante saber isso, porque isso é o jargão que é utilizado no dia a dia, né? A caixa alta, a caixa baixa. Eu acho, assim, caixa alta muito agressivo. Então, quem usa, quando você quer ofender alguém numa mensagem, você não põe tudo em maiúsculo para chamar a pessoa de burra. Então, eu acho a mesma coisa no mapa. Vai colocar tudo em letra maiúscula, sabe? Eu acho uma ou outra coisa em letra maiúscula, né? Mas eu acho mais agradável letra maiúscula e letra minúscula. Fica mais agradável a visão. Isso aqui é uma máquina offset. Isso aqui é nos Estados Unidos. Mas no Brasil é similar. Brasil, nosso país, ele é bem avançado na indústria gráfica, comparado com os Estados Unidos. As máquinas no Brasil, elas são alemãs, né? Então, quem produz máquinas é a Alemanha, Estados Unidos, China, mas a mais importante é o Heidelberg, da Alemanha. Então, essa aqui é uma máquina que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores. Então, ela passa 6 cores. Quando você vai fazer o mapa, você sempre tem que aprovar na máquina na gráfica, porque sempre tem uma variação, por causa da temperatura do dia, a temperatura do papel, e quando eu vou fazer, então eu tenho toda eu vou fazer essa aprovação em máquina, que é aqui no Brasil, eu já fiz aqui em Curitiba, ou em São Paulo, ou nos Estados Unidos. Então, eu cuido bem, um dia antes eu durmo bem, eu descanso bem, para que o meu aparelho ocular esteja bom, e eu vou bem calma, porque é um momento muito importante, porque eu que escolho qual cor que vai ficar. Então, porque ele tem uma variação que varia de uns 10% ou 20%. Então, eu vou falando para o operador, aumenta um pouquinho amarelo, abaixa aqui, abaixa ali, até que a gente chega num. E eu que digo quando tá bom. Eu falo, agora tá bom. Aí eu assino, eles fazem assinar. E depois que eu assinei, já era. Aí eles imprimem os 5.000, 1 milhão, 20 mil, 10 mil, que imprime muito rápido, né? A impressão é muito rápida. E não tem como fazer uma só e mandar para o cliente, não existe essa possibilidade. E mesmo nos Estados Unidos, eles usam o termo press check, então eles também vão em máquina aprovar. Então, você tem que observar, você leva catálogos, leva a prova. Aqui é como são os pontos em offset, né? Que na realidade o offset ele não é pixel, né? Ele não é quadrado, eles são pontos, né? Aqui uma retícula estocástica, aqui no Brasil, eu imprimi nos Estados Unidos, na gráfica de Maryland, retícula estocástica, que ela tem uma precisão bem melhor para mapas, porque mapas é uma coisa, é importante falar que mapas é diferente de você imprimir uma revista. Por exemplo, uma rodovia, se ela estiver desencaixada, já dá problema. Então,
que eu faço aqui? Eu levo muitas horas aqui elaborando, então eu sempre escolho uma gráfica boa para fazer o trabalho, para poder fazer o trabalho da melhor qualidade. E só quero falar mais um pouquinho sobre para geoprocessamento, né? Como que eu faço para geoprocessamento quando não é impresso em offset? É o mesmo critério. Então, eu desenho todos os símbolos aqui, gente. Eu faço todos os símbolos. Então, eu desenho tudo, desenho eles ou no CorelDRAW ou no Adobe Illustrator, e daí exporto, e daí passo para o ArcGIS, né? Faço todinha a minha biblioteca, não utilizo a biblioteca do ArcGIS, dos projetos, porque é muito difícil, a biblioteca deles é americana, nem sempre se adequa a nós, ao nosso Brasil aqui, e nem sempre fica bom, e é a mesma coisa que você ir numa sorveteria e você escolhe sorvete, e daí tem todas aquelas coberturas lá, às vezes você pedir para um chefe de cozinha, ele separar para você, é mais fácil do que você pegar tudo aqueles temperos e colocar. Eu acho no ArcGIS isso, assim, eu acho assim que a simbologia, ela é muito rica, a simbologia, mas na hora de você escolher ali, ela é complicada de escolher, de fazer com que combine. Então, eu pego, desenho todos os símbolos, ou então eu pego um ou outro que eu escolho deles, eu misturo e faço, e para poder fazer, porque eu acho que o geoprocessamento eu uso os mesmos critérios do mapa impresso. Então, ele tem que ser funcional, ele tem que ser como esse mapa aqui da John Hopkins, né, da Esri, ele tem que ser um mapa que seja rápido, que você visualize rápido, que ele seja simples, que ele seja usuário, nem repara essa coisa das cores, né, mas aqui, por exemplo, por que ele escolheu aqui a esquerda, ele não escolheu aqui a direita, né? Então, por exemplo, aqui ele tem a possibilidade de aumentar para você ver, né? Então, tem várias possibilidades. Então, o ArcGIS Online hoje em dia ficou muito mais fácil para poder fazer trabalhos, né? Que antigamente você tinha que programar, e hoje em dia você coloca muito mais simples de fazer, então, muito mais simples de fazer, mas o importante é essa decisão. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, né? E se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem fazer. Ah, tá. Uhum. De daltonismo. Então, daltonismo, não. Eu nunca fiz. Eu tenho um cliente meu, um diretor é daltônico. E aí, ele sempre fala, não escolhe tal cores, mas eu nunca fiz com isso, pensando nessa possibilidade, porque daí é um grupo reduzido, né, de pessoas que vai utilizar. Então, específico para daltônicos, nunca fiz. Deixa eu ver mais qual outra pergunta. Então, olha, o que eu queria que vocês fizessem, né? Quem tiver material de cartografia, tiver o arquivo, se souber lidar no Quantum GIS, ou então no ArcGIS, ou então no AutoCAD, ou então, sei lá, qualquer outro software, se puder fazer um mapinha, mandar para mim, para o meu e-mail, que daí eu vou passar meu e-mail, aí eu vou orientando, aí eu vou mandar uma receita para a Tati vai mandar para todo mundo e vai mandar um exercício. Se vocês puderem fazer o exercício, eu gostaria muito que vocês fizessem. Daí seria para poder dar uma treinada. Então, da Biblioteca Nacional, nunca registrei, mas eu acho importante registrar. Eu fui consultada por uma cliente até esses dias falando da Biblioteca Nacional, porque eu acho bem importante registrar isso, porque é um material que é um material, e eu faço também mapas públicos, né, que são mapas de órgãos públicos, então eu acho bem importante registrar aqui na Biblioteca Nacional. Então, o programa da Cíntia Breuer, eu vou procurar aqui, assim. Teria como você colocar aqui, esse que é o programa da Cíntia Breuer, tá visualizando? Bom, então, da Cíntia Breuer, ela é maravilhosa, eu conheci ela pessoalmente, ela esteve aqui no Brasil, dando palestras, né, e inclusive ela me mandou vários mapas, ela é uma pessoa maravilhosa, um ser humano magnífico. E ela criou isso aqui, eu acho super inteligente. Eu não uso isso, porque eu viciei no livro, então aqui eu comprei esse livro, viciei no livro, o livro fica do lado, até tá meio sujinho,
que de tanto que eu uso ele fica do lado aqui, eu uso ele. Então, eu acho mais rápido usar o livro. Mas a Cíntia Abreu, ela criou aqui, eu acho que vocês poderiam fazer o exercício usando isso aqui. Então, por exemplo, se eu quero em CMYK, eu quero uma... Aqui ela faz sequencial, cores que são divergentes ou qualitativas. Então, você escolhe aqui, você quer... Então, vamos supor que você quer 9 cores diferentes, né? Então, aparece aqui 9 possibilidades diferentes, 6 possibilidades diferentes, então eu acho assim muito bacana. Daí aqui, ó, já aparece inteirinho a composição delas. Aí esse número aqui que você tem que colocar no software. Então, por exemplo, se for lá no Quantum Giz, tem que ser RGB. Daí RGB, esse número que você coloca aqui, ó. Você pega esse número e coloca aqui. Vamos aqui, eu tô com a Quantum Giz aqui aberto. Então, você vai aqui, por exemplo, e você coloca o número lá, sei lá, vamos supor, 120, 132. Ao invés de escolher no baldinho as cores. Bom, então, a facilidade desses da Cíntia Breuer é que, veja, já é digital, gente. Olha que prático que é, que maravilhoso que é. Dá para fazer com contorno, sem contorno. Né, aqui, ó, sem a borda, né? Porque a borda ela é complicada. A borda preta. Mas sem a borda, aqui teve problemas. Aqui tem que ser com borda. Mas aí vamos colocar uma borda, sei lá, de uma outra cor lá. Então, ele é um software bem legal. E fora esse software da Cynthia Breuer, se você for no Google e colocar assim, Color Combination, você vai achar várias apps. Então, tem várias apps para usar no próprio celular que você tem para você escolher. Então, existem essas possibilidades. Então, existem várias possibilidades. Então, você sabendo, por exemplo, esse da Cynthia Breuer, ele pode ser usado e, fora esse, tem outros vários softwares que são de color combination. E existem livros também. Como eu sou mais velha, né, já sou mais antiga, eu prefiro livro. Eu acho que o livro é mais fácil, né? Você for ler, assim, é mais fácil. Você vai, sabe? Eu acho mais fácil do que a app, sabe? Mas eu acredito que, por exemplo, eu nunca usei esse software da Cynthia, mas porque eu já estou tão habituada aqui, sabe? Então, nunca usei, mas eu acho que funciona bem. Vocês podem usar bem. Bom, então eu acho que era isso.